Vamos cantar mais um pouquinho. Se você souber, me ajuda a cantar essa música. Minha vida aqui era muito louca, só faltei correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Eu era magro que dava dó, meu paletó listrado tinha uma listra só. Mas Jesus entrou no meu deserto, inundou o meu coração, inundou o meu coração. Sem Jesus Cristo é impossível viver neste mundão. Até parece que as pessoas estão piorando no sertão. É faca com faca, é bala com bala, metralhadoras e canhões. Até parece que as faculdades estão formando lampiões. E lampião e lamparina, vela acesa em candeeiro, nunca vai salvar ninguém e ainda se vai gastar dinheiro. E o dinheiro anda mais curto do que perna de cobra. Filosofia de malandro, no bolso ele farta e nunca sobra. E o que tá fartando de amor, tá sobrando iniquidades. Todo mundo se odiando pelas ruas da cidade. Se essas ruas fossem minhas, eu colava cartaz, eu comprava um spray, escrevinhava nelas todas, It's only way. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro Beleléu. Jesus é o único caminho pra quem quer morar no céu. Quem quiser atalhar vai pro Beleléu. Essa música marcou uma geração inteira de cristãos. Baião, lançado pelo grupo Rebanhão em 1985, composta pelo querido Janires, mistura um ritmo tipicamente brasileiro com uma letra cheia de verdades, ironias, com alegria típica cristã também. Quem viveu essa época lembra bem, porque foi um tempo em que a igreja começou a descobrir que ela poderia cantar com ritmos brasileiros, podia louvar a Deus com a sua própria cultura, com a sua própria voz. Mas Baião, meus irmãos, não é só nostalgia, ela tem tudo a ver com o que nós vamos refletir hoje em nossa mensagem na série Atos do Espírito, Atos da Igreja. Hoje, a gente chega em um dos grandes momentos, dos momentos mais preciosos da história da igreja, quando Paulo se vê na frente das autoridades romanas, principalmente de um rei chamado Herodes Agripa. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 26. Esse é o texto que vamos meditar hoje em nossa mensagem. Atos capítulo 26, o texto vai passar para você aqui na tela, mas é importante que você tenha uma Bíblia. E antes de nós lermos esse texto, eu preciso fazer duas observações. A primeira delas é o que aconteceu desde o capítulo 18 até o capítulo 26. Hoje pela manhã o pastor José Roberto falou sobre o ministério de Paulo em Corinto, Atos capítulo 18. E de lá para cá, bastante coisa aconteceu aqui no livro de Atos. Se você der uma olhada na sua Bíblia,
Vou resumir aqui bem rápido. No final do capítulo 18, Paulo inicia a sua terceira viagem missionária, acompanhado de Lucas, o autor de Atos. E é por isso que a partir do capítulo 19, você sempre vai ver os verbos na primeira pessoa do plural. Então Lucas vai falar: partindo de tal lugar, nós chegamos a isso. Quando nós fomos a tal lugar, nós recebemos isso, nós fizemos tal coisa. Sempre no plural, porque o autor, ele também fez parte dessas viagens missionárias de Paulo. Depois disso, eles passam então por Éfeso, Macedônia, Grécia, Troade, Assos, Mileto, voltam por Tiro, passam por Cesareia e chegam em Jerusalém, mais ou menos ali no capítulo 21. Em Jerusalém, os judeus começam a acusar Paulo de perturbar a ordem religiosa daquele tempo, ensinando sobre o evangelho de Jesus Cristo, sobre a ressurreição, sobre a entrada dos gentios na aliança. Ali, Paulo faz a sua primeira defesa, então, capítulo 22, narrando a sua conversão, mostrando como ele foi transformado de um grande perseguidor em um grande missionário. E isso enfurece os judeus, que mandam prendê-lo e querem com toda certeza, com muita força, matá-lo. Porém, Paulo tinha uma carta na manga. Ele era cidadão romano e, por direito, ele não podia ser simplesmente julgado e morto. Ele precisava passar por todo um processo de julgamento nos tribunais romanos mesmos. Ele não poderia ser condenado sem ser ouvido. Mesmo assim, os judeus tentam várias ciladas, várias artimanhas para que ele pudesse ser assassinado. Até que, por uma questão de segurança, Paulo é levado para Cesareia, onde ele fica 2 anos debaixo da custódia do governador Félix. Félix não o condena, mas também não o solta. Fica ali cozinhando Paulo em banho-maria. Depois, Félix é substituído por Festo, início do capítulo 25. E Festo, pressionado, reabre o caso de Paulo. Paulo, de novo, apela à sua cidadania romana, exige ser julgado em Roma, diante de César, ou seja, do imperador, que naquela época já era Nero. E pouco tempo depois, chegam em Cesareia o rei Agripa e a sua irmã Berenice. Agripa é conhecido fora da Bíblia também como Agripa II, ou Herodes Agripa II. Eu não sei se você reconhece aí o nome Herodes, mas ele é bisneto de Herodes, aquele que mandou matar Jesus lá quando Jesus era criancinha, eles tiveram que fugir para o Egito, sabe? É bisneto então de Herodes o Grande. Já Berenice, que era sua irmã, ela era geralmente apresentada como a rainha, de Herodes Agripa. E isso fazia com que um burburinho acontecesse no império. As pessoas falavam que eles tinham uma relação incestuosa. Os estudos mais recentes chegaram à conclusão de que, na verdade, essa relação incestuosa nunca aconteceu. Na verdade, eram apenas rumores que tinham motivos políticos por trás deles. E então, Festo conta a situação de Paulo para Agripa. E Agripa decide ouvir o prisioneiro. Afinal, ele tanto conhecia das leis judaicas, quanto conhecia sobre as leis romanas. E ele é quem ajudaria Festo a redigir uma espécie de relatório para enviar para Roma. Chegamos então ao capítulo 26, que nós vamos ler, onde Paulo está diante de Festo, de Agripa e de Berenice. A segunda coisa que eu quero que você preste atenção é que essa é a terceira vez que a conversão de Paulo será narrada no livro de Atos. Mas vejam, isso não é porque Lucas não tinha mais nada para escrever e ele começou a enrolar aqui os seus leitores. Na verdade, essa é uma técnica literária muito utilizada no mundo antigo, fora da Bíblia, mas na Bíblia ela foi bastante utilizada também.
E os estudiosos chamam essa técnica de redundância funcional. Redundância funcional é quando uma mesma cena aparece várias vezes com pequenas variações para se reforçar um conteúdo, um significado. Isso vai evitar que a mensagem se perca, isso vai garantir que a mensagem seja entendida com profundidade. Em outras palavras, meus irmãos, é Deus repetindo verdades importantes para que nós, leitores, não nos esqueçamos delas. Vamos ler então Atos capítulo 26, a partir do versículo 1 até o versículo 29, que o Senhor nos abençoe na leitura e meditação da sua palavra. Amém? A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar.
Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Meus queridos, o discurso de Paulo diante de Agripa é cuidadosamente moldado, tanto por ele quanto por Lucas, para aquele momento e para aquele público. Agripa, como nós vimos, não era qualquer um. Ele era visto como uma espécie de ponte entre Roma e o judaísmo. Alguém que conhecia tanto profundamente as tradições judaicas quanto as leis romanas. Veja o que o próprio Paulo disse no versículo 3, né? Tu és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. E isso torna a presença de Agripa aqui especialmente significativa. Paulo está diante de alguém que pode realmente compreender o que estava em jogo naquele momento e talvez até mesmo se deixar alcançar pela graça. Paulo está sendo acusado basicamente de duas coisas. Primeiro, de ensinar contra o povo judeu, contra a lei e contra o templo. E segundo, de ensinar que os mortos ressuscitam. E o discurso que ele faz aqui é estruturado para responder a essas duas acusações. Nos versos 4 a 8, Paulo se defende da acusação de crer na ressurreição. Ele mostra que a sua esperança não é uma invenção que ele tirou da cabeça, não é simplesmente algo que foi revelado a somente ele, mas é uma esperança que já os patriarcas carregavam no coração. No versículo 8, inclusive, ele lança uma pergunta provocativa até. Olha, por que vocês se dizem, né? Por que se julga incrível entre vocês que Deus ressuscite os mortos? É como se eles estivessem dizendo: olha, vocês acreditam num Deus que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, que libertou vocês do Egito, e quando a gente fala sobre ressurreição, vocês não acreditam? Vocês acham difícil que ele pode ressuscitar alguém? Vocês não creem no próprio livro de vocês que diz que para Deus não há impossível? Já no versículos 9 a 23, Paulo responde à acusação de ensinar contra o judaísmo. E aí ele vai deixar claro que tudo que ele prega, desde o tempo que ele se converteu, está de acordo com a lei de Moisés e com os profetas. O Messias prometido tinha que sofrer, morrer e ressuscitar. E agora ele, Paulo, foi chamado para anunciar essa luz tanto aos judeus, mas principalmente aos gentios. Mas talvez, meus irmãos, uma das coisas que mais nos chama a atenção aqui, de forma especial, nesse relato, é como Paulo narra a sua própria experiência de conversão. Especialmente do versículo 13 em diante. Notem que aqui ele não apenas conta o que aconteceu com ele, ele revela o que significa ser uma testemunha viva de Cristo. Preste atenção, por exemplo, no versículo 13, onde ele diz: ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Notem que aqui, Paulo não diz que ficou cego. Quem aqui se lembra da pregação do pastor Rodrigo, lá em Atos 9, quando Paulo se converteu? Lembra? Lá diz claramente que Paulo esteve 3 dias cego. Ficou 3 dias sem enxergar. E por que, meus irmãos, essa omissão aqui? Lembre-se do que o pastor Rodrigo falou.
Quando Paulo fica cego ali na estrada de Damasco, aquilo não foi simplesmente um sintoma físico. Não foi simplesmente porque ele viu uma luz tão forte que o cegou. Mas aquilo foi, de certa forma, um sinal visível de uma realidade invisível. Ele estava espiritualmente cego. Ele estava perdido na sua religiosidade violenta. A sua cegueira naquele momento representava a sua ignorância espiritual. E a cura que ele receberia 3 dias depois apontava então para a sua conversão, para a sua iluminação. E vejam, meus irmãos, nas 3 vezes em que a experiência de Paulo é narrada no livro de Atos, esse detalhe da cegueira vai mudando. Em Atos 9, Paulo é cegado pela luz e curado com a imposição de mãos. Em Atos 22, ele não é exatamente cegado. Ele diz que ele tem certas dificuldades de enxergar porque era uma luz muito forte, né? Por causa da glória da luz, ele usa essa expressão lá. E agora em Atos 26, ele sequer menciona a sua cegueira. Por que essa diferença nos 3 relatos, queridos? Lucas não está sendo descuidado, lógico. O que ele está fazendo aqui é uma construção intencional de discurso e de sentido para todos nós leitores. Ele quer que a gente perceba o seguinte, que aquela luz que cegou Paulo lá no capítulo 9, agora se tornou a luz que Paulo proclama ao mundo no capítulo 26. O que antes era cegueira, ao longo do livro de Atos, vai se transformando em missão, vai se transformando em evangelização, vai se transformando em expansão do evangelho. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui é que todo esse discurso de Paulo não é apenas uma defesa legal que ele vai fazer diante de um tribunal, mas é principalmente um testemunho evangelístico. Paulo transforma o tribunal romano em púlpito, buscando não apenas liberdade, mas conversão. Veja o versículo 29, olha, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Ele não quer apenas se livrar dessas correntes, lógico que isso seria muito bom, mas ele quer ouvir, ou melhor, ele quer ver os seus ouvintes livres do pecado. Ele sabe que ele foi chamado para ser luz entre as nações. Ele vive agora como ministro, como testemunha de Cristo. E talvez, queridos, uma das grandes lições que esse texto nos traz é como testemunhar com clareza e com coragem. Hoje pela manhã o pastor José Roberto trouxe um desafio à igreja de Moema. Ele disse que a igreja de Moema tem um bairro inteiro com pessoas escolhidas por Deus que precisam ouvir. Por isso, fala e não te cales. Aqui nós temos como falar. Veja bem, Paulo está acorrentado diante de figuras poderosas, Festo, Agripa, Berenice, algumas outras autoridades romanas que não são citadas aqui. E mesmo assim, ele fala com respeito, mas com convicção. Ele não perde a oportunidade de compartilhar a sua fé. Ele transforma aquele tribunal num púlpito. A prisão vira plataforma e a acusação se torna testemunho. E o mais bonito, meus irmãos, é perceber que ele não faz isso com fórmulas prontas, nem com um discurso frio ou simplesmente decorado. Mas ele conta a sua própria história com sinceridade, com coragem e com sensibilidade. Ele mostra o que Deus fez em sua vida e aponta como essa mesma graça está disponível a todos. Então, se você, assim como eu, já se perguntou como é que eu posso compartilhar a minha fé com alguém, a resposta está aqui. Nós aprendemos com Paulo
3 atitudes que podem nos guiar ao pensarmos sobre o testemunho, ao pensarmos sobre como nós queremos falar de Cristo às pessoas. Como eu posso compartilhar a minha fé com alguém? Em primeiro lugar, conte com sinceridade quem você era. No versículo 4, Paulo começa dizendo assim: todos os judeus sabem como eu tenho vivido desde a minha juventude. Ele está diante de autoridades, defendendo a sua vida. E qual é a estratégia deles, meus irmãos? Ele não esconde o seu passado. Ele não finge ser quem não foi. Ele não tenta apagar os seus erros. Pelo contrário, ele abre o coração e mostra a verdade. Vejam, Paulo era um fariseu, ele era zeloso, até violento até os ossos, né? Um fariseu exemplar que conhecia a lei tintim por tintim, que se dedicava com muita intensidade à tradição de seus pais, mas mesmo assim, ele diz aqui que ele estava completamente perdido. O seu zelo, que parecia piedade, era na verdade violência. Ele perseguia, prendia, forçava os outros a blasfemarem, achava que estava fazendo bem e na verdade estava ferindo a Cristo. Isso é tão importante para a gente, porque o nosso testemunho também precisa começar assim, com sinceridade sobre quem nós éramos. Às vezes nós temos a tentação de contar a nossa história como se nós já fôssemos os heróis ou as vítimas. Como se Deus apenas tivesse lapidado um diamante bruto. Mas não, a verdade é que muitos de nós, mesmo aqueles com formação cristã, mesmo dentro da igreja, também nos perdemos em nossos caminhos religiosos, mecânicos ou mesmo violentos. Nas palavras, nas atitudes, nas intenções. E Paulo ensina aqui que a gente não deve esconder, a gente não precisa esconder as nossas falhas. Sabe por quê? Porque Deus usa a nossa história quebrada para revelar a sua graça. Deus usa a nossa história quebrada para revelar a sua graça. A parte da sua vida que você mais gostaria de apagar, pode ser justamente a parte em que Deus mais brilha. Um testemunho autêntico começa então quando nós temos coragem de dizer: eu não estava bem, eu estava perdido. Minha vida aqui era muito louca, mas a graça me encontrou. Em segundo lugar, mostre com clareza como Jesus te encontrou e transformou. Paulo mostra isso a partir do versículo 12 até o versículo 18. Ele continua o seu relato dizendo lá, né? No caminho vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. E quando a gente começa a ler o relato de Paulo, a sua experiência fantástica, a gente fala: uau, que experiência extraordinária! Mas reparem bem, meus irmãos, Paulo não foca tanto na luz. Ele não se detém nos detalhes sensacionais. O centro do seu testemunho não é o espetáculo, mas é a voz de Jesus. É Jesus quem chama, é Jesus quem confronta: Saulo, Saulo, por que me persegues? É Jesus quem revela a ele: dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aguilhões eram varas afiadas para cutucar os bois, principalmente aqueles bois teimosos, né, durante o trabalho. E se os bois continuassem resistindo, eles tomavam aguilhoadas mais duras ainda. Essa frase, então, tem o sentido, né, de dizer que Paulo não podia mais resistir à vontade de Deus. Você pode espernear o quanto quiser, Saulo, mas está resistindo contra o próprio Deus, e isso vai doer cada vez mais. Guarde essa frase que a gente vai voltar a ela daqui a pouco. Jesus também dá nova identidade. Eu te apareci para te constituir ministro e testemunha. E é Jesus também que envia em missão, para abrir os olhos, converter das trevas para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Em resumo,
a transformação de Paulo não foi apenas emocional, ela foi também teológica, espiritual e missional. Ele deixa de ser perseguidor para se tornar servo, de agente da cegueira para instrumento que abre os olhos. Ele descobre que a sua vida não é mais sobre ele, mas sobre Cristo, sobre levar a luz aos outros. E isso nos ensina, irmãos, que o centro do nosso testemunho não é necessariamente o quanto nós mudamos. Claro, o quanto nós mudamos é muito bom, mas é principalmente quem nos encontrou. O que transforma não é a beleza da nossa narrativa, mas o poder do evangelho que ela revela. Meus queridos, quando eu estava me preparando para vir para o seminário, uma das coisas que a gente passa é uma prova, pelo presbitério. Várias pessoas nos entrevistando. E uma das perguntas é: como é que você se converteu? Como foi a sua experiência com Cristo? E a minha experiência com Cristo não foi como a de Paulo, meus queridos. Eu não caí do cavalo. Se é que ele caiu do cavalo, A Bíblia não fala, na verdade, Mas vamos supor que ele tenha caído do cavalo. Eu não caí do cavalo também. Na verdade, eu nasci na igreja. Mas chegou um momento em que o evangelho fez sentido para mim. E que eu decidi que eu não queria viver da mesma maneira como eu vivia fora da igreja. Mas eu queria ser a mesma pessoa que eu estava sendo ali dentro. Então, um presbítero da minha antiga igreja lá de Vitória, ele falou: Carlos, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque a experiência de Paulo foi a experiência de Paulo. Nem todo mundo cai do cavalo no caminho de Damasco. A experiência de cada um de nós aqui, meus irmãos, ela é diferente. Tem pessoas que vão ter um testemunho extremamente impactante, de uma forma assim, que você acha até muitas vezes absurda, que aquilo te encanta. Agora, tem muitas pessoas que talvez o testemunho não vai ser tão impactante, tão escandaloso, mas que é tão válido quanto. Você sabe por quê? Porque essas duas pessoas foram encontradas pela mesma pessoa. Essas duas pessoas foram encontradas por Cristo. Se você foi encontrado por Cristo, o seu testemunho é válido, seja como ele foi. Aconteça como tem acontecido a sua história, o seu testemunho, a sua experiência com Cristo, ela pode ser usada para levar as pessoas a conhecerem mais, não sobre você, não sobre como você se converteu, mas sobre como Jesus te encontrou, e como Ele foi bom, como Ele foi misericordioso em te encontrar, em te tornar filho amado de Deus. O nosso testemunho, queridos, só tem poder quando aponta para a cruz de Cristo, para a ressurreição de Jesus, para a sua luz que invade a escuridão da nossa alma. É isso que dá autoridade ao nosso testemunho, é isso que dá autoridade à história de Paulo aqui. Das 3 vezes em que o testemunho de Paulo, a conversão de Paulo é narrada no livro de Atos, essa talvez seja uma das mais ricas, não porque ele quer tornar tudo mais impressionante, mas porque ele está diante do rei Agripa, apresentando o evangelho de uma maneira muito clara. E esse é o chamado para todos nós: compartilhar não apenas o que aconteceu conosco, mas quem Jesus é e o que Ele quer fazer na vida daqueles que nos ouvem. Mostrar que a transformação real acontece quando a graça nos encontra e nos envia. E em terceiro e último lugar, como contar o seu testemunho de forma prática e efetiva? Conecte o evangelho à cultura e desafie com sabedoria. Nós já falamos aqui que há alguns detalhes nessa narrativa que não aparecem nas outras. Talvez o mais óbvio aos nossos olhos é o do versículo 14,
onde Jesus responde: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz uma frase dificílima, né? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Para nós, como eu disse, o sentido mais imediato dessa frase é que é impossível resistir à vontade de Deus. Porém, para alguém que vivia naquela época, essa frase tinha um sentido ainda maior. Isso porque recalcitrar contra os aguilhões, dar coice contra os aguilhões, era uma espécie de provérbio grego. E a forma mais conhecida desse provérbio aparece numa tragédia grega escrita por Eurípides, tragédia chamada As Bacantes. Agora, por que essa frase aparece então só aqui e não nas outras vezes em que a conversão de Paulo é narrada? Porque Paulo sabia que, além de conhecer muito sobre a lei judaica, Agripa também tinha uma maravilhosa formação romana, uma maravilhosa formação grega. E sabe como é que os gregos expressavam a sua boa educação? Citando os clássicos, fazendo a alusão aos clássicos. E Paulo sabia que Agripa reconheceria então essa alusão. O que ele está fazendo aqui é, na verdade, uma ponte, uma ligação entre elementos da cultura grega, conectando-os ao Evangelho. E essa não é a primeira vez que ele faz isso. Lembram de Paulo lá em Atenas, Atos capítulo 17? Ele chega lá em Atenas, vê a idolatria dominante naquela cidade e já identifica um elemento. Opa, tem um Deus aqui que vocês estão adorando, um altar ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar com vocês. E aí o que ele vai falando? Olha, foi esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sabe o que Paulo traz? Poesia grega, filosofia grega também. Ele vem dizendo: porque nele vivemos, nos movemos e existimos, como dizem uns dos poetas de vocês, dele também somos geração. Citou de uma vez só 2 poetas, Epimênides e Arato, e também fez referência a um filósofo estoico chamado Plutarco. Paulo, meus queridos, sabia fazer pontes então como ninguém. Ele conseguia reconhecer fagulhas de verdade espalhadas na cultura e conduzi-las até a fonte da luz. Isso, meus irmãos, é um testemunho cheio de graça. É quando falamos a verdade com coragem, mas também com sensibilidade. É quando o Evangelho se torna não só uma resposta, mas uma conversa. Janires, naquela música que eu cantei no início, também faz isso. Em certo momento ele diz: se essa rua fosse minha. E ele não está apenas brincando com uma cantiga de roda antiga. Ele está tomando algo familiar, algo que evoca ternura, desejo de embelezar o caminho do outro. E então ele conecta: se essa rua fosse minha, eu colocaria em todo lugar que Jesus é o único caminho. Simples, profundo, cheio de amor. E nós podemos fazer o mesmo. Nós podemos fazer o mesmo porque a beleza, a poesia, a sede de eternidade nas músicas que as pessoas ouvem, nos filmes que as pessoas amam, nos livros que as emocionam. Há faíscas divinas espalhadas pela nossa cultura. É isso que nós chamamos de graça comum, meus queridos. Deus derrama lampejos de verdade e beleza sobre toda a humanidade, não para que nós nos contentemos com essas belezas, mas para que nós sigamos essas pistas até Ele. Então, antes de criticar aquele livro que o seu filho está lendo, talvez valha mais a pena perguntar: filho, de onde será que vem tanta criatividade para criar um mundo novo, um mundo novo de fantasia aqui? Antes de condenar aquele filme, por que não se perguntar:
por que será que esse filme mexe tanto com a gente? Será que essa história toca numa verdade mais profunda? Numa saudade que a gente carrega e nem sabe muito bem como explicar? Quando nós aprendemos, meus irmãos, a enxergar essas conexões, a nossa conversa sobre o Evangelho se torna mais verdadeira, mais próxima, mais eficaz. Nós não precisamos, claro, diluir a verdade, mas precisamos apresentá-la como quem entende o coração humano. E mais do que isso, como quem já foi tocado pela beleza dessa verdade e agora deseja compartilhar com reverência e com coragem. 2 canais que sabem fazer isso com maestria é o Efeito Prisma no Instagram, depois você dê uma olhada lá, e o Mundo Cópia no YouTube. Depois vocês acessem e vejam como vários elementos da nossa cultura podem ser conectados, podem ser uma ponte e abrir caminho para a mensagem do Evangelho. Quando nós lemos o final desse encontro entre Paulo e Agripa, talvez o mais bonito aqui não seja só o testemunho poderoso de Paulo, mas o que ele provoca em quem ouve. Agripa, mesmo diante de todo o seu poder, diante de todo o seu conhecimento, revela que ele ficou muito tocado. Ele diz no versículo 28, olha Paulo, por pouco você me persuades a me fazer cristão. A verdade é que não existe por pouco com Jesus. Jesus nos convida por inteiro. E quando olhamos para o testemunho de Paulo, fica claro, meus irmãos, não há vida quebrada demais, não há passado religioso demais, não há cultura distante demais que possa impedir o alcance da graça. Paulo foi sincero sobre quem era, foi claro sobre quem o encontrou e foi ousado e sábio ao mostrar como a verdade de Cristo toca cada canto da vida humana, inclusive a arte, a beleza e a cultura. Deus quer fazer isso através da minha e da sua vida. Ele quer usar a nossa história, com as nossas feridas, nossas transformações e nosso olhar atento ao mundo, para levar outros até Jesus. Mas para isso, queridos, é preciso primeiro abrir o coração. É preciso deixar Deus sondar as intenções mais profundas, curar memórias mal resolvidas, reacender o amor pela missão e despertar a sensibilidade para perceber onde Ele já está agindo à nossa volta. Talvez você tenha vindo aqui hoje se sentindo fraco, desmotivado, sem saber como pode ser útil no reino de Deus. Lembre-se que Deus não está à procura de supercrentes. Ele procura corações sinceros e disponíveis. Ele ainda usa pessoas como Paulo, como eu e como você. Com o passado com o passado pesado, mas com o presente entregue. A canção que nós vamos cantar agora é, na verdade, uma oração. Por isso que ela não seja apenas uma melodia nos seus lábios, mas um desejo sincero do seu coração. Que ao cantarmos, sonda-me, Senhor, usa-me, Senhor, nós estejamos nos entregando, dizendo, Senhor, a minha história é tua, os meus dons são teus, a minha vida está à tua disposição. Mostra, Senhor, onde eu posso servir. E me dá coragem para falar do teu amor com sabedoria e com graça. Que assim você seja instrumento do Senhor na vida das pessoas ao seu redor. Fala e não te cales. Testemunhe sobre a transformação de Deus na sua vida. Deus quer te usar e Deus vai te usar de maneira poderosa. Amém?